Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 1º de agosto. Subiu para 13 o número de mortes confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública durante a Operação Escudo, realizada em Guarujá, no litoral de São Paulo. A ação da polícia começou na última sexta-feira, após execução de PM da equipe Rota durante patrulhamento na região. Segundo a Secretaria, 12 mortes aconteceram em Guarujá e uma em Santos. O número foi atualizado na tarde desta terça-feira. Além das mortes, a Secretaria informou que foram presas 32 pessoas e apreendidos mais de 20 quilos de drogas. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam 467 municípios por suspeita de irregularidades no uso do dinheiro público destinado à saúde. A suspeita do Ministério da Saúde surgiu após uma grande lista de procedimentos que foram realizados. A apuração começou a ser feita após o Ministério da Saúde observar discrepâncias no volume de serviços realizados pelas prefeituras. Segundo a pasta, 467 municípios apresentaram indícios de irregularidades no uso de verba pública repassada. Investigações apontaram que, além da suspeita de fraudes, foram oferecidos novos serviços sem que houvesse demanda. A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, investigam os gastos de cada prefeitura com a saúde. Pelas regras, cada município é responsável pela atualização do banco de dados do SUS. Cabe às prefeituras indicarem, por exemplo, o número de exames e cirurgias realizados. Com base nessas informações, a verba é então liberada. No ano passado, uma operação conjunta com o apoio do Ministério da Saúde cumpriu 2 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão no interior do Maranhão. Na época, as investigações apontaram, por exemplo, uma cidade que relatou a realização de mais de 12.700 radiografias de dedo, apesar da população total da cidade não superar os 11.500 habitantes. Diante dessas inconsistências e a brecha para ilegalidades, o Ministério da Saúde editou a portaria que definiu regras para a transferência e destinação das emendas parlamentares na área da saúde. Foram desenvolvidos mecanismos para controlar a quantidade máxima de procedimentos por paciente a cada período. A produção industrial teve uma leve alta em junho. Segundo o IBGE, a expectativa era de queda no mês. A produção industrial brasileira subiu 0,1% em junho. Segundo o IBGE, o setor também registrou alta de 0,3% em maio. Em junho de 2022, houve alta de 0,3%. Com isso, a indústria brasileira acumula recuo de 0,3% no ano e alta de 0,1% em 12 meses. O indicador de junho veio melhor que o esperado pelo consenso Refinitiv de analistas, que apontava para uma queda de 0,1% na comparação mensal. Na comparação anual, a previsão era de alta de 0,3%. Em junho, apenas uma das 4 grandes categorias econômicas e 7 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram alta. A maior influência positiva nos grupos de atividades veio de indústrias extrativas, que avançou 2,9% em junho, depois de crescer 1,4% em maio. O ramo das indústrias extrativas é um dos que estão acima do patamar pré-pandemia, com 7% de alta em relação ao nível de fevereiro de 2020. Outros setores que contribuíram para o resultado de junho foram a confecção de artigos do vestuário e acessórios, de produtos de borracha e de material plástico e de produtos de metal. Já entre as atividades em queda estão os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores, reboques e carrocerias e máquinas e equipamentos. E nos destaques internacionais, uma guerra pode estourar a qualquer momento na perigosa fronteira entre Israel e Líbano, no Oriente Médio. As violações de diversos acordos internacionais estão entre os motivos para esse aumento de tensão. Nos últimos meses, houve um número crescente de incidentes na chamada Linha Azul, a fronteira patrulhada pela ONU que separa Israel e as colinas de Golã, território libanês ocupado pelos israelenses.
Segundo a Força de Paz das Nações Unidas do Líbano, a Unifil, Israel e o Hezbollah cometeram várias violações de acordos internacionais na linha e além dela. E houve momentos ainda mais sérios, incluindo os lançamentos de foguetes contra Israel por militares palestinos no Líbano que têm o apoio do Hezbollah, provocando reação imediata da artilharia israelense. No início deste ano, em um ataque na fronteira, um militante do Líbano, mais tarde morto a tiros pelos israelenses, realizou um ataque à bomba na estrada no norte de Israel. E olha só, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura recomenda incluir Veneza na lista de patrimônios mundiais em perigo. A Unesco adverte que o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. É o que acredita a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que recomendou a inclusão da famosa cidade italiana na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. De acordo com o Centro de Patrimônio da Agência da ONU, o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. Um projeto de construção de arranha-céus na periferia do centro da cidade preocupa, com um possível impacto visual negativo significativo. Para que Veneza seja incluída na lista de locais em perigo, os Estados-membros terão de votar a favor durante uma reunião do Comitê do Patrimônio Mundial agendada para setembro na Arábia Saudita. A Unesco espera que a inclusão da cidade na lista alcance um maior compromisso e maior mobilização de atores locais, nacionais e internacionais para proteger o local. Veneza, fundada no século V, compreende 118 ilhotas e tornou-se uma grande potência marítima no século X. A cidade, uma das mais visitadas do mundo, com picos diários de até 100 mil turistas pernoitando no local, é patrimônio mundial da Unesco desde 1987. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. E também a inspiração para poetas e românticos. E para quem gosta de apreciar a Lua, a noite desta terça-feira será especial. Uma superlua poderá ser vista em grande parte do país, maior e mais brilhante do que o normal. Agosto será especial para quem gosta de observar o céu. O mês começa e termina com superluas. A primeira já acontece hoje, dia 1º de agosto, e é conhecida como superlua de Esturjão. A segunda no dia 30 e será uma superlua azul, que é um nome dado à segunda em um mesmo mês, algo raro que só se repetirá em 2032. Nessas duas ocasiões, a lua cheia pode parecer ainda maior e mais brilhante no nosso céu, pois estará mais próxima da Terra. Apesar do nome, o termo superlua não é uma definição astronômica oficial. Ele é usado nos momentos em que a lua cheia acontece próxima ao perigeu, quando está mais próxima da Terra e, portanto, parece maior e mais brilhante. O perigeu é quando a distância entre esse satélite e a Terra é menor do que 360 mil quilômetros. Quando isso ocorre, a Lua fica 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu, que é a microlua, quando está mais distante. Segundo a NASA, ela é chamada de superlua de Esturjão, em referência a um peixe que, nessa época, é encontrado em grande quantidade nos grandes lagos da América do Norte. Um conjunto imenso de lagos de água doce entre o Canadá e os Estados Unidos. Maravilhosa, né? Será esta noite, imperdível. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais, às 5 da tarde, com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá.